12h07, vamos para a nossa entrevista com o doutor André Moreira, aqui na PLFM. De 15 em 15 dias ele vem falar sobre saúde, né, doutor? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Emily. Boa tarde, nossos ouvintes da PLFM. Bem-vindos. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês mais um dia para trazer informação e esclarecer dúvidas. Pois é, a gente está aqui, gente, ó, já tem vários anos, né? Já deu um ano já, não deu? Já deu um ano que o doutor André está aqui com a gente, levando para você informação, falando sobre a sua saúde. Então você pode mandar a sua pergunta, tá? Vai mandando a sua pergunta. Inclusive hoje a gente já tem uma pergunta aqui muito interessante, até de uma senhora. Ela falou assim, não me identifica não, que muita gente me conhece, mas ela fez uma pergunta muito legal, que é um pontapé, doutor, para o nosso tema, para a gente falar um pouquinho hoje. Ela estava perguntando sobre a diferença das civastatinas. Diz ela que indicaram para ela uma civastatina, ela falou assim, nem é civastatina, mas ela é melhor e dizem que tiram as dores do corpo. Estou querendo saber mais sobre, para saber se vale o investimento. Talvez é aquela diferença da rosuvastatina. Eu achei a pergunta interessante, porque vai ter remédios que realmente eles vão ter uma ação no corpo diferente. E se você ter ali aquela perspicácia de uma compra mais limpa, né, vamos dizer assim, talvez tenha grandes diferenças e cumpra seu objetivo, não é mesmo? Bom dia. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde, Anderson. Então, as estatinas são medicamentos para controle do colesterol. São medicamentos que são importantes, principalmente quando tem a indicação certa, né? Usar quando realmente precisa. E às vezes as pessoas têm um preconceito de usar alguns tipos de medicamento, ou se usar esse medicamento pode fazer mal. Todo medicamento ele tem efeitos colaterais, né? E das estatinas a gente tem, digamos que, irmãozinhos, né? A gente tem, por exemplo, a simvastatina, a torvastatina, rosuvastatina, pitavastatina. São medicamentos que agem no controle aí do colesterol, né? Dos lípides do sangue, e alguns são eliminados ou pelo rim, outros são metabolizados no fígado. Depende da escolha da substância. Então, é importante avaliar para cada paciente, né, o tipo de medicação adequado, para poder fazer o que é melhor para esse organismo. Então, algumas são mais potentes, numa dose menor, e por isso podem gerar menos efeitos colaterais, né, menor dor muscular, porque as estatinas elas ficaram muito conhecidas pelo efeito colateral de poder gerar dor no músculo, né, mal-estar, e agravar algumas doenças como a fibromialgia, que também é caracterizada por dor muscular. Então, a escolha é feita de acordo com cada paciente e ela deve utilizar o que o médico indicou para ela. Porque às vezes a gente sabe que a gente vai ter ali uma civastatina que é entregue, né, na farmácia popular, mas talvez ela faça, um investimento ali um pouquinho maior, consegue combater isso aí que o senhor está falando, dessas dores musculares. Sim, com certeza. Às vezes a simvastatina mais potente ou uma irmãzinha que seja, né, não seja fornecida no SUS, mas é de melhor qualidade, vale a pena o investimento. A gente tem uma pergunta aqui da Cissa Maciel na nossa live. Ela quer saber sobre hormônios. Qual a idade recomendada para começar a pensar em fazer reposição? Uma pergunta bem interessante, né? Cada pessoa, ela tem aí a necessidade de reposição hormonal em determinada idade. É importante avaliar a pessoa, né, o histórico da pessoa, os exames dessa pessoa e a sua necessidade, de fato, né, de iniciar essa reposição hormonal e com quais hormônios utilizar, né, seja aí no climatério, na menopausa, no caso da mulher. No homem, a gente tem a testosterona também, para poder ajudar esse paciente, essa pessoa, a ter uma vida melhor. Ó,
tem uma pergunta aqui, doutor, da ouvinte. Ela está dizendo assim, ó, boa tarde, Emily. Eu queria que você perguntasse ao doutor André, porque meu filho está querendo comprar caneta para mim. E eu estou sem saber como que é. Ela acha estranho, né? E quer saber se tem como parar depois, se engorda dobrado, como é que é isso. E aí, só pergunta ele aí para mim, se caso vocês pudessem responder, né? Se acontece, se tiver um tempo livre depois, a gente pode parar porque é muito caro, né? A gente para e engorda de novo? É a pergunta da ouvinte que ela pediu, a gente não vai identificar ela nesse momento, mas é uma pergunta que ela faz aí sobre canetas emagrecedoras. Então, vamos começar falando sobre, primeiro, o dispositivo, caneta. Caneta é um método para aplicar a substância. Da mesma forma que a gente tem comprimido, a gente tem gel, a gente tem injeção intramuscular que a gente pode fazer, e tem a caneta que aplicaria no subcutâneo. É uma forma mais fácil, é um dispositivo, na verdade, então é um apelido. Mas dentro da caneta pode ter vários tipos de medicamentos diferentes, né? Depende, né, da finalidade. Aí, como ela já foi mais específica, falando da caneta do emagrecimento, da questão do peso. Então, aí a gente já leva, né, para essas medicações mais modernas, que estão aí atuando como emagrecedoras. São boas, são eficientes, são excelentes, né? Se a gente for avaliar o resultado, se a gente avaliar como que é o tratamento, tem um sucesso, né, na terapia que é muito avançada, né? E acabam que muitas dessas medicações são cardioprotetoras, ou seja, protegem o coração, podem proteger o organismo, acabam por gerar desinflamação do corpo, né? O corpo fica inflamado, mas não é aquela inflamação visível, é uma inflamação invisível, porque é uma inflamação interna, sutil. É diferente daquela inflamação que a gente está acostumado a ver ali, né? O dedo, às vezes, tá com a unha encravada, a gente vê bem vermelho, com pus. Não, é uma inflamação interna, discreta, leve, né? E inflama os vasos sanguíneos, que contribui aí para infartos, né? Obstruções, AVCs, enfim, morte súbita. São medicamentos, então, de primeira linha. Segundo, vou ter que usar para sempre? A medicação de controle de obesidade, ela é de uso contínuo. Não quer dizer que tem que usar para sempre, mas ela vai ter que fazer o controle da obesidade para sempre, né? Seja aí com mudança no estilo de vida, alimentação, atividade física, ela vai ter que mudar isso para poder se readequar. E as canetas, essas medicações, elas são aí um auxílio para fazer essa transição, uma muleta que podem ser utilizadas, né? O organismo, depois de se adaptar bem com esse, né, o peso que ela quer chegar, o objetivo ali para manter, é tentar diminuir, reduzir a dose e ficar com o mínimo de medicação necessário para poder manter esse peso. Mas ela já tem que ter feito aí a mudança do estilo de vida, porque senão o peso vai voltar todo, né? O ganho aí vai acontecer. Por exemplo, uma pessoa que come chocolate todo dia em excesso, né? Se ela continuar, ela pode até emagrecer por força da medicação, né? A medicação segura a vontade, o desejo, mas também essa medicação no futuro ela pode ser retirada, né? E a pessoa tem que ter o controle, o domínio sobre a alimentação. É interessante esse ponto, porque outro dia desse eu estava vendo uma conversa de umas pessoas, e ela disse, olha, eu, mesmo tendo a bariátrica, engordei 10 quilos. A pessoa tem um pedaço a menos do seu estômago e engordou 10 quilos. E enquanto eu ouvi aquele relato, eu passei, não ouvi direito, e tava falando, eu fiz a bariátrica e mesmo assim eu tive um reganho de 10 quilos. E aí eu fiquei imaginando, né, que ela tirou um pedaço do estômago, mas o que realmente precisava ter sido tratado não foi. Que é exatamente saber que quando nós optamos por não ter uma vida controlada na hora da alimentação, a obesidade vai continuar nos acompanhando, o sobrepeso e as consequências disso. Isso mesmo, mudança do estilo de vida. É importante a gente readequar. Então, alguns pacientes, a gente tem casos, né? Até tem o caso de uma paciente que ela não conseguia comer porque
o estômago não dilatava, não cabia comida, mas ela batia milkshake com sorvete, com chocolate e tomava aquilo o dia todo. Então, o peso acaba voltando, né? Porque a quantidade calórica que está sendo ingerido ali é muito alta. E a pessoa que perdeu peso por causa da cirurgia bariátrica, né? E acaba sendo, né? Se a gente tira um pedaço de você, essa pessoa acaba reganhando esse peso novamente. A Riselena tá aqui, olha, Emily, avisa o doutor André, que ó, doutor André, muito obrigado pela indicação da maca peruana, tá mais leve a menopausa, Deus te abençoe. Amém. A maca peruana realmente tem propriedades, né? E a maca verdadeira, né? A maca que é do solo andino, plantada lá, colhida lá. Porque a gente tem a maca que é de outros solos, que, né, solo chinês, por exemplo, que são grandes plantações, a gente não tem os mesmos nutrientes e aí, com essa questão, os efeitos também do benefício acabam sendo prejudicados. Um abraço para a Risa, está sempre nos acompanhando. Doutor André, a gente recebeu uma pergunta na última semana sobre a coenzima Q10. O que ela vai fazer, para onde ela vai, por que está tão em alta e as pessoas estão adquirindo tanto para o dia a dia? Então, a coenzima Q10 é uma vitamina, ela entra aí no ciclo da energia do corpo e aí no funcionamento lá da mitocôndria, né, nas estruturas que são fábricas de energia que a gente tem dentro da célula, que fazem com que a gente possa aí ter a nossa mobilidade, que a gente possa ter a nossa vida normal. Ela entra como lenha para essa fogueira. Então, ela tem aí essa característica de dar mais energia. Então, está alimentando aquele forno, está gerando mais energia para o seu corpo e é por isso que ela é tão importante. E outras questões de bem-estar, né, de dores musculares podem melhorar com isso, enfim. Tudo aí, gente, que o doutor André está falando é porque ele pratica pratica, utiliza e passa também para os seus pacientes e também estuda muito. Não é só uma novidade no mercado a mais, né, doutor? Não, ela já é uma substância que já é muito conhecida, estudada, porém agora foi mais difundida, mais divulgada e por isso que as pessoas estão tomando mais conhecimento dessas vitaminas. A moça está falando aqui que uma blogueira estava indicando um tal de feno para tomar como se fosse multivitamínico em cápsulas. Pergunto ao doutor se ele já ouviu falar sobre. Já sim. Então, são substâncias fitoterápicas, né? Aí a gente usa as propriedades dos fitoterápicos como substâncias para suplementação, para ajudar no organismo, né? Com propriedades de dar bem-estar, de gerar mais disposição. Mas esse feno, ele vai fazer isso? Porque é um nome esquisito, né? Feno grego. São várias, a gente tem vários fitoterápicos e assim, são várias as substâncias que tem dentro, né, propriedades dentro dessas substâncias que podem ajudar na questão de diminuição ou alteração hormonal, né, como a maca peruana, a questão da disposição pode melhorar, mas é uma combinação. Ele por si só tem a propriedade, mas quando a gente combina, potencializa, isso acaba ficando melhor para o paciente aproveita melhor. Então, vai pesquisando aí, procura também uma orientação para tomar qualquer tipo de coisa, a gente tem que pegar uma orientação, né? Porque às vezes eu fico pensando assim, às vezes todo mundo, a era da B12, né? Então, B12 você vai melhorar. Aí tem pessoas que estão e falam, não adiantou nada. É porque você não precisava repor B12, né? Às vezes era outra coisa também. Exatamente, eu estou chutando aqui a garrafa de Elise para vir buscar. Ô, doutor André, a Cássia está perguntando aqui sobre se a ansiedade dá queimação nos pés e dor no peito e dor nas costas e nos braços. Ela disse aqui que conhece uma pessoa que tem até dor na nuca. Sim, a ansiedade pode gerar muitas dores, mal-estar, né, crises às vezes, né, de pânico, de angústia.
liberam hormônios estressantes, né? O cortisol, um hormônio que acaba sendo maléfico em excesso, e quando ele está persistentemente alto, e às vezes surgem até manchas no corpo, né? A pessoa, surgiu um roxo, eu não sei de onde veio. Quando esse hormônio ele fica mais alto, ou tende a ficar mais alto, pode acontecer essas manchas mesmo que a pessoa não bateu em nenhum lugar, não esbarrou, enfim, porque o vaso sanguíneo ele fica mais permeável, acaba tendo aí um extravasamento de sangue e pode ter justamente essas manchas. A questão, então, de sentir dores, né, musculares, também, né, a gente tem uma doença, eu já citei anteriormente, aí, a fibromialgia, está muito associada ao emocional, a pessoa pode ficar mais tensa, mais nervosa, isso, contraturas musculares que podem gerar dor, enfim. O Elvira Alvarenga está aqui dizendo que a gente iniciou a entrevista falando sobre a civastatina e a ruvocivastatina e que ele fez essa troca e que ele agradece pelo investimento um pouco maior porque ele sentiu diferença nas dores do corpo. Sim, pode melhorar mesmo, então vale a pena a questão aí do investimento. Vamos lá, magnésio é bom para emagrecimento? Magnésio é importante, né? O magnésio ele é cofator de várias reações do corpo e o organismo precisa dele para poder realizar as atividades e as reações. Então, ele é importante sim. Se você não tiver magnésio ou tiver com deficiência, o metabolismo pode ficar mais travado, mais lento e as reações acontecerem de forma mais devagar. Essas adequações que eles sabem que tem do magnésio, tem vários tipos de magnésio, vai ter um que é mais específico para ajudar a emagrecer ou não? Então, o magnésio por si só é o próprio elemento. As combinações, elas ajudam em outras funções do corpo. A gente tem, por exemplo, o magnésio de malato, está mais relacionado à energia, com a disposição. Por quê? Porque ele entra ali, né, o malato, ele entra no ciclo da energia. Isso é só uma forma de combinação do magnésio para a gente ingerir. Mas a gente tem o cloreto de magnésio, ele é mais barato, né, e costuma ser utilizado aí principalmente por corredores, pessoas que praticam mais atividade física, porque a questão de câimbras, né? A gente tem magnésio treonato. O treonato, ele ajuda a passar na barreira do cérebro, né? Chegar no cérebro com mais facilidade, né? E o magnésio, então aí quando a gente tem essa preferência de optar para alimentar o cérebro melhor com esse alimento, com esse nutriente, né, o magnésio, a gente prefere o magnésio treonato. A gente tem magnésio inositol, a gente tem magnésio citrato, enfim, a gente precisa escolher o tipo certo, a combinação certa para poder beneficiar a pessoa com a necessidade que ela mais ali se queixa no momento. 12h25, eu estou conversando com o Dr. André Moreira sobre a sua saúde, viu? Então, você que está sintonizado, está participando, vai mandando aí a sua mensagem, que daqui a pouquinho a gente vai finalizar aqui a nossa entrevista. 12h25, eu recebi também uma pergunta que ficou aqui para trás da última semana que veio, sobre a situação. A senhora Emily, sou uma mulher com menos de 30 anos, tenho feito academia de forma regular, faço musculação, não tenho muita paciência para o cardio, mas faço a musculação da forma que necessita ser. Porém, há mais de 3 meses não tenho tido resultados satisfatórios em questão de emagrecimento. Será que isso está ligado ao emocional, hormonal? Pergunte o doutor André para mim. É importante investigar, são várias causas. A questão do peso em si também não quer dizer nada, né, Emily? Que a pessoa pode estar perdendo gordura e ganhando músculo, porque ela está na academia. Então, ela está trocando gordura por músculo. Também é importante avaliar, né? A gente tem o exame aí de bioimpedância, um exame que é mais profundo, analítico, para ver a composição corporal, verificar dentro, né, como que está o organismo, né? Questão de água, de retenção, massa óssea, massa muscular, massa de gordura. E a partir daí a gente ter uma avaliação mais criteriosa para saber se realmente o peso está só mantendo, mas está trocando gordura por músculo ou não está acontecendo nada. O que está acontecendo com essa paciente? A questão, né, de vitaminas, de hormônios, nutrientes,
para poder verificar se tem alguma deficiência, se o metabolismo está travado, o que está acontecendo de fato. Por isso é importante esse pente fino. Acho interessante a gente pensar, né, porque uma situação dessa até desanima, né, vamos pensar assim, não tá ali vendo aquele resultado, às vezes o objetivo é emagrecimento, aí não perde nem 100 gramas, o desespero vem. É por isso que é importante não olhar o peso, é importante fazer uma análise mais profunda para entender o que está acontecendo ali dentro. Não significa que o peso está, né, naquele mesmo número que a pessoa não está emagrecendo, não está perdendo gordura. E é comum relatos como esse, doutor, para quem começa a academia, assim, com o objetivo, né, da perda de peso, de melhorar o condicionamento físico, deixar de ser sedentário? Sim, acontece demais. A pessoa ela fica aficionada pelo número, né? Ah, eu tenho que chegar no número tal. Mas esquece da questão da saúde, esquece da questão do músculo e das diferenças que a gente tem dentro do nosso corpo, né? E de massa muscular, de gordura, enfim. E de água, né? Nosso corpo tem uma quantidade de líquido que às vezes pode aumentar ou diminuir, dependendo aí do estado e da condição. Principalmente as mulheres, né? Por que a gente retém tanto líquido, viu? Nossa, o mundo é muito injusto com as mulheres, não. Como diz, ô Eva, né? Ô minha filha, pelo amor de Deus, porque a mulher, ela tem vamos dizer assim, essa predestinação, talvez, para ser tão retida. A questão, principalmente, passa pelos hormônios. Então, às vezes, no ciclo, né, hormonal aí, no ciclo menstrual, tem variações muito grandes, oscilações de hormônio, que podem, eventualmente, deixar a mulher mais inchada. Outro dia você viu uma postagem, eu achei super interessante, falando do ciclo da testosterona do homem, né? Ele acorda com muita energia, aí no meio do dia começa a ter a queda ponderal, para quando chega a queda gradual, porque quando chega à noite está com um pico de testosterona menor para ele conseguir dormir e a vida que segue. Aí a mulher tem a fase de não sei o quê, a fase de não sei o que lá, e vai seguindo o mês inteiro, né? Aquela loucura. As variações de hormônio podem acontecer, né? E a mulher, quando tem essa mudança aí, né, no período, como é cíclico, ela pode ter variações que interferem, às vezes, na questão do peso, na questão do visual, da aparência, enfim. Ó, tem uma ouvinte que está perguntando se ela pode trocar por ela mesma a civastatina para rosuvastatina, porque diz ela que o irmão dela toma esse aí e que ela toma de civastatina 50. Aí queria saber se ela mesma pode fazer a troca. Não, aí é importante ela sempre avaliar com um médico, né? Fazer a mudança e aí com acompanhamento. Jamais ficar usando medicamento por conta própria, mudar por conta própria ou fazer algo por conta própria. É melhor buscar aí um profissional que vai fazer a receita e ver também. Mas vai ter casos que, por exemplo, a rosuvastatina não é indicada? Não, em geral, ela pode fazer a mudança, né? A pessoa pode mudar, mas o profissional vai avaliar a questão de alergia, questão de outras intolerâncias, enfim. E também a quantidade, né? Talvez é diferente. E a dose que é diferente, é o mais importante, né? Não é simplesmente trocar, não é igual. Entendi. 12h30 em ponto aqui na PLF. Eu estou conversando com o doutor André Moreira hoje. Eu queria, doutor, para a gente caminhar para o final da nossa entrevista, tem até abraços aqui para você na live. O pessoal está falando aqui que há muito tempo cuida da saúde com o senhor. Deixa eu conferir aqui qual foi o nome da senhora que falou isso. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Inclusive, vocês podem ir lá no Instagram também conhecer o doutor André, no André.Moreira, doutor dr.andré. André.Moreira, arroba drandré.moreira. Me confundiu todo aqui. Mas quem disse foi a Mara. Pessoal, faz tempo que minha saúde está na mão desse grande profissional. Então, a gente fala sobre saúde. Eu queria também comentar sobre essa, vamos dizer assim, essa mudança muito rápida, essa evolução muito rápida das canetas, né? A Dizer Partida fez aí um Monjaro, chegou aí no mundo, parecia que ia estourar tudo, e agora ele está ficando até para trás, né? Já tem muita coisa nova no mercado que
é tão bom quanto ele. Sim, ainda não tem ainda legalizado, não foi autorizado, mas a gente tem substâncias que estão em estudo de fase final justamente para poder entrar no mercado de fase, de forma a ter um resultado até melhor do que o Mounjaro, né? A gente tem a notícia até de que lançaram a Retatrutide, né, lá no Paraguai, mas assim, foi um lançamento que não é algo que no mundo é reconhecido ainda, porque ainda está em estudos científicos, ainda está em análise, a gente não sabe ainda o efeito, né, se isso pode causar câncer, se isso pode causar problemas pancreáticos, problemas futuros, porque precisa de um prazo para a gente poder analisar, e esse prazo ainda não venceu. Então, assim, foi feito um lançamento lá, mas assim, de forma irregular. Nem mesmo a agência, né, de saúde lá controladora reconheceu isso. Só que lá não tem as mesmas leis e critérios que existem em outras partes do mundo, que a gente tem ali um controle sobre essas medicações que vão ser utilizadas pelas pessoas. Então é tudo livre, pode tudo. Então ainda não é liberado, né, de fato, mas está em fase final de estudos. Então, você que está sintonizado e participando comigo aí, sempre vai ter novidades nessa área, mas o importante é que nós sempre vamos bater na tecla aqui que o equilíbrio, um bom profissional e a busca por saúde é sempre o ideal, né, doutor? Com certeza isso é o mais importante, né? Ser bem acompanhada, fazer um rastreio, passar ali, verificar as necessidades de cada organismo. É isso que vai fazer diferença, viu, gente? A gente é único, né? Às vezes parece que isso é frase só do Dia da Mulher, até foi domingo, mas não vale para todo mundo, homens e mulheres. Nós somos seres únicos que vai ter coisas que realmente vai dar certo para um e para outros não. Por isso mesmo, né? Às vezes as pessoas pegam receita de bolo como se fosse servir para todo mundo, e não é bem assim. Cada um tem a sua individualidade, é diferente. Mesmo que sejam irmãos gêmeos, as digitais também não são iguais. Então vai ter diferença. Doutor, eu quero agradecer a presença, liberar o senhor para o senhor almoçar, cumprir sua agenda, que eu sei que é corridíssima, mas agradecer a presença e lembrar os ouvintes que participaram, enviaram sua pergunta aqui na Rádio PLFM, vai ganhar presente. Olha só, eu não tinha visto, viu? Você viu? Coenzima Q10. Eu não tinha aberto, gente. Tem coenzima Q10 aqui para quem participou. A gente vai fazer o sorteio, quem sabe aí leva para casa, e esse kitzinho todo preparado aqui pelo doutor André e pela manipulada. Doutor, até a próxima, até daqui 15 dias. Até a próxima, até daqui 15 dias. Um grande abraço para todos vocês. Gente, 12h34, eu volto já já.